Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez para levar até vocês o estudo de obras póstumas dentro do programa Luz na Penumbra. E nós começamos aqui com mais um capítulo que tem o título Teoria da Beleza. E eu estou aqui hoje mais uma vez com a Paloma Nogueira. Olá, boa noite a todos. Isso, e nós vamos conversar então a respeito desse trecho, desse capítulo do livro Obras Póstumas, título, mais uma vez, Teoria da Beleza. Vamos ao texto de Kardec. Será a beleza coisa convencional e relativa a cada tipo? O que para certos povos constitui a beleza não será para outros horrenda fealdade? Nesse conflito de gostos, haverá uma beleza absoluta? Em que consiste ela? Somos realmente mais belos do que os hotentotes e os cafres? Por quê? Esta questão, que à primeira vista parece estranha ao objeto dos nossos estudos, a eles, no entanto, se prende de modo direto e entende com o futuro mesmo da humanidade. Ela nos foi sugerida, assim como a sua solução, pela seguinte passagem de um livro muito interessante e muito instrutivo, intitulado As Revoluções Inevitáveis no Globo e na Humanidade, de Carlos Richard. O autor combate a opinião dos que sustentam a degenerência física do homem desde os tempos primitivos, refuta vitoriosamente a crença na existência de uma primitiva raça de gigantes e empreende provar que, do ponto de vista físico e do talhe, os homens de hoje valem os antigos, se é que não os ultrapassam. Tratando da beleza das formas, exprime-se ele assim nas páginas 41 e seguintes. Pelo que toca à beleza do rosto, à graça da fisionomia, ao conjunto que constitui a estética do corpo, ainda é mais fácil de comprovar-se a melhoria operada. Basta, para isso, que se lance um olhar sobre os tipos que as medalhas e as estátuas antigas nos transmitiram intactas através dos séculos. A iconografia de Visconti e o Museu do Conde de Clarol são, entre muitas outras, duas fontes donde com facilidade se podem tirar variados elementos para este interessante estudo. O que mais solicita atenção nesse conjunto de figuras é a rudeza dos traços, a animalidade da expressão, a crueza do olhar. O observador sente com involuntário frêmito que tem diante de si gente que o cortaria em pedaços para dá-los de comer às suas moreias, como o fazia Polion, rico apreciador de boas iguarias, cidadão de Roma e familiar de Augusto. O primeiro Brutus, Lúcio Júnior, o que mandou cortar a cabeça a seus filhos e assistiu a sangue frio ao suplício de ambos, assemelha-se a uma fera. Seu perfil sinistro tem da águia e do mocho o que esses dois carniceiros do ar apresentam de mais feroz. Vendo-o, ninguém pode duvidar de que haja merecido a ignominiosa honra que a história lhe conferiu. Assim como matou os dois filhos, também teria estrangulado a própria mãe, pelo mesmo motivo. O segundo Brutus, Marcos, que apunhalou César, seu pai adotivo, precisamente na hora em que este mais contava com seu reconhecimento e o seu amor, lembra pelos traços um asno fanático,
não mostra sequer a beleza sinistra que o artista descobre muitas vezes, essa energia extremada que impele ao crime. Continua então o artigo que Kardec alude e nós vamos passar às considerações do próprio Allan Kardec sobre esse trecho, esse texto, né, que nós lemos apenas um pedaço. Kardec então ele vai fazer uma avaliação a respeito disso, nos mostrando qual o sentido, qual o olhar do Espiritismo sobre essas observações. Então, Kardec comenta: destas judiciosas observações, resulta que a forma dos corpos se modificou em sentido determinado e segundo uma lei à medida que o ser moral se desenvolveu, que a forma exterior está em relação constante com o instinto e os apetites do ser moral, que quanto mais seus instintos se aproximam da animalidade, tanto mais a forma igualmente dela se aproxima. Enfim, que à medida que os instintos materiais se depuram e dão lugar a sentimentos morais, o envoltório material, que já não se destina à satisfação de necessidades grosseiras, toma formas cada vez menos pesadas, mais delicadas, de harmonia com a elevação e a delicadeza das ideias. A perfeição da forma é assim consequência da perfeição do espírito, donde se pode concluir que o ideal da forma há de ser a que reveste os espíritos em estado de pureza, a com que sonham os poetas e os verdadeiros artistas, porque penetram pelo pensamento nos mundos superiores. Diz-se, de há muito, que o semblante é o espelho da alma. Esta verdade que se tornou axioma, ditado, explica o fato vulgar de desaparecerem certas fealdades sob o reflexo das qualidades morais do espírito, e o de muito a miúde se preferir uma pessoa feia, dotada de eminentes qualidades, a outra que apenas possui a beleza plástica. É que semelhante fealdade consiste unicamente em irregularidades de forma, mas sem excluir a finura dos traços, necessária à expressão dos sentimentos delicados. Do que precede se pode concluir que a beleza real consiste na forma que mais afastada se apresenta da animalidade e que melhor reflete a superioridade intelectual e moral do espírito, que é o ser principal. Influindo o moral como influi sobre o físico, que ele apropria as suas necessidades físicas e morais, segue-se, primeiro, que o tipo da beleza consiste na forma mais própria à expressão das mais altas qualidades morais e intelectuais. Segundo, que à medida que o homem se elevar moralmente, seu envoltório se irá avizinhando do ideal. Então, Kardec está falando a respeito desse artigo que ele trouxe para nós e mostrando uma coisa que é muito real. Quando nós vamos observar figuras da antiguidade, muitas vezes estátuas, onde o artista, óbvio, ele não vai deixar de tentar dar um traço belo àquela figura humana, porque quem faz as estátuas, quem faz as pinturas, principalmente à época, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás, ou até mesmo 1.000 anos atrás, eles eram pagos para fazer aquela estátua, para fazer aquela pintura. Então como é que você não vai querer agradar aquela pessoa que está te pagando? Então o artista tende a melhorar o traço, tanto na pintura quanto na estátua, daquele que está sendo retratado ali, né? Mas mesmo assim nós observamos muitas vezes figuras realmente como o autor do artigo nos traz, né? O Richard, ele nos traz essa ideia de que lá no passado as pessoas eram mais feias do que são hoje em dia. Hoje em dia, quer dizer, isso 160 anos atrás, 150 anos atrás,
que foi quando a codificação estava sendo montada. Então, na época, né, 150, 160 anos, existia uma condição física de beleza que era aqui a sociedade entendia, como Kardec começa falando, né, porque é algo que é convencional, a beleza, mas que realmente os traços têm mudado ao longo dos anos, ao longo dos séculos. E Kardec associa isso muito bem à questão moral do espírito. Então o espírito, quanto mais evoluído, quanto mais avançado moralmente, mais ele imprime num corpo físico uma beleza, uma delicadeza. Porque imagina um espírito totalmente voltado para o mal, e tem médios, inclusive videntes, né, que conseguem ver certos espíritos que praticam o que a gente conhece como zoantropia, que é se colocar, né, fazer seu perispírito no formato de um animal, né, muitas vezes no formato de um animal bem raivoso, bem agressivo, para causar medo nas pessoas, naquele médium que vê aquele espírito daquele jeito. Então, se esses espíritos são capazes de fazer isso, como eles não são capazes de imitar um anjo, por exemplo, né? Uma figura mais terna, mais bela, não são capazes. Esses espíritos menos avançados, ou aqueles espíritos mais agarrados aos vícios morais do espírito na atual fase evolutiva que nós estamos, eles imprimem no seu perispírito uma condição não de beleza, mas de fealdade, como diz Kardec, de feiura mesmo, né? Então, o espírito, quanto menos moralizado, quanto mais mal, mais ele transmite isso para o seu perispírito e, por consequente, para o seu corpo físico. Então, para as meninas, principalmente, que gostam muito da beleza física, né? Que gostam de se maquiar, né? Estou do lado de uma aqui que gosta de se maquiar, né? A maquiagem melhor que existe é exatamente o crescimento moral. Então, se eu não cresço moralmente, não me desenvolvo moralmente, eu vou continuar imprimindo no meu corpo físico, no meu perispírito, no meu corpo físico, não uma beleza como a gente entende, mas uma fealdade, uma feiura. É óbvio que há condições, né, de corpos físicos belíssimos, pelo menos a imagem, a essa consagração que a sociedade faz, e que são espíritos atrasados moralmente. Mas, meus queridos amigos e irmãos, este é o programa Luz na Penumbra. Estamos estudando o livro Obras Póstumas. Vai ao ar toda quarta-feira, por enquanto às 19 horas. Se Deus quiser, em breve voltaremos com Luz na Penumbra às 21 horas, o mais breve possível. Por conta da pandemia, houve a necessidade de fazer essa troca por questões técnicas, né, a Voz do Brasil, melhor dizendo, passou das 7 horas da noite, das 19 horas para as 21, e então a Luz na Penumbra foi para as 19 horas. Momentaneamente, é bom que se explique, momentaneamente, isso é temporário. Daqui a pouco está tudo voltando ao chamado novo normal, e a gente vai ter o Luz na Penumbra novamente às 21 horas. Mas então, essa questão da beleza. Primeiro, esse estabelecimento de padrões de beleza que a sociedade impõe a gente. Tanto é que eu me lembro de um estudo que foi feito, que os três melhores mercados que existiam eram o AVC. AVC é alimentação, vestuário e cosméticos. Os três melhores mercados que existem, né? Isso, claro, na venda ao consumidor direto. Então,
A alimentação é óbvio que ninguém deixa de comer e as pessoas querem comer e comer bem. Vestuário, ninguém deixa de se vestir também e gostam de ter uma roupinha mais nova, mais bonita, para ocasiões especiais, etc. E o cosmético, que inclusive houve uma mudança nos últimos anos em que as mulheres elas tiveram aí a companhia de vários grupos de homens que foram denominados inclusive de metrosexuais, e que eles se cuidam muito da aparência. Nada contra, tá? Nada contra, mas houve essa aproximação, digamos assim, né? dos homens se cuidarem mais, de cuidarem mais da sua aparência, etc e tal, do que faziam antigamente. Antigamente os homens não se importavam tanto com a aparência. Então tem essa condição da sociedade impor os padrões de beleza e as pessoas terem que cumprir isso. Infelizmente isso leva muita gente a se endividar, leva muita gente a depressões, porque não conseguem acompanhar, não conseguem estar, né, com as unhas, com os cabelos, com o rosto, enfim, do jeito que querem, porque não têm condições financeiras para tal. Então as pessoas entram inclusive em depressões por conta disso, né? É algo que a gente precisa muito conversar com os nossos filhos, para mostrar para eles que é um padrão instituído principalmente por marcas famosas aí que querem vender, né? É a mesma coisa de datas especiais. Eu sou meio avesso a essa questão das datas, porque as datas foram criadas para vender, né? Você vê Natal, os próprios aniversários, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e por aí vai, né? A gente inventa um monte de coisa para poder vender. Então esses padrões aí de beleza também, cada vez mais a indústria da beleza, ela entra nesse ponto, ou seja, quer trazer coisas para poder vender cada vez mais. A gente foi adestrado, né, no decorrer dos séculos aí, né, ao consumismo, né? O consumismo exacerbado, né? Tiro por mim, eu fiz a transição capilar, né? Parei de alisar o cabelo. E o que é que eu pensei nisso? Eu vou parar de dar química no cabelo, eu vou gastar menos. Aí surge vários cremes e tal, prometendo milagres. Aí você sai de uma ditadura do liso perfeito para a ditadura do cacho perfeito, né? E aí a gente quer ficar bonito, quer ficar com o cabelo bonito, cacheado, muito bonito e tal. E eu falei, gente, peraí, eu parei pra pensar assim, eu não posso ficar, eu saí de uma ditadura, eu não posso entrar em outra. Não existe nada perfeito, né? Nosso cabelo tem dia que não vai ficar bonito, não vai ficar legal e tá tudo bem. E a mesma coisa, tem dia que a gente não vai acordar com a espinha maior no rosto, vai acordar com os quilinhos a mais, né? E tá tudo bem, gente. O negócio é a gente se aceitar, né, também. E o lance do da indústria do consumismo é exatamente mexer no nosso ponto fraco, que é o ego, a vaidade, né? De querer, claro, não tô dizendo aqui que se cuidar não seja bom não, tá, gente? Eu acho que é fundamental que a gente sim tenha um pouco sim de vaidade, de autocuidado. Mas eu acho que tudo na dose certa, na medida certa, como o João disse, né? Tudo a gente tem que ter cautela, né? E saber dosar, né? Nada em excesso, né? Como diz Paulo de Tarso, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então, assim, a gente tem que fazer um filtro, né? Do que realmente, será que eu estou tão consumista? Será que eu estou consumindo coisas além do que eu deveria consumir? É para se pensar, né? Para eu pensar também, né? Sempre. Agora, é muito interessante quando Kardec nos traz a questão da moral, né? Essa ligação com a moral é muito importante. É interessante também, quanto mais moralizados, espiritualizados a gente está, menos essas coisas têm tanta importância, né, João? A gente vai deixando de dar importância. Eu já falei aqui em outros programas, inclusive no programa Caminho do Senhor,
que nós, quando trabalhamos na seara do bem, trabalhamos no bem, vocês observem pessoas idosas, pessoas que a gente tem lá na instituição, lá no Caminho do Senhor, pessoas com 80 e tantos anos, 70 e tantos anos. Você olha... E não aparentam ter a idade que tem, gente. Exato. Não aparentam, né? Então, o trabalho no bem, eu acho que rejuvenesce muito. Rejuvenesce muito. E faz com que a gente se sinta mais jovem, né? Mesmo que a idade não aparente, a idade... Fisionomia, né? A fisionomia não aparenta, a gente ser um pouco mais velho, a gente se sente jovem. O espírito se sente jovem, né, João? Uhum. É isso interessante, né? Quando você está no meio de uma tarefa que você preza em querer ajudar os outros, né? Você está lá, não é para se vangloriar, não é para obter resultados melhores, não é nem para rejuvenescer, não. A gente está só mencionando isso, que a pessoa que trabalha no bem, ela rejuvenesce. Agora, você não vai entrar no trabalho do bem porque rejuvenesce. Não, você vai entrar no trabalho do bem porque você vai se sentir bem. Vai ser muito bom, é muito bom sempre. Com certeza. Quando a gente se doa por alguém, sabe? E quando a gente vê resultado, então, como lá em Guaratiba, a gente percebe muitas vezes aquelas mães falando, dando seu testemunho, né? A Janete lá, uma assistida nossa, Sim. que ela fala assim, coisas maravilhosas, estão sentindo falta nesse período da pandemia, que a gente teve que cancelar, não pode juntar as pessoas, né? A gente tem que ter responsabilidade. E elas falam tão bem assim do trabalho que a gente fica assim, como se estivesse flutuando, porque é muito gostoso você saber que fez bem a alguém. E isso dá um prazer por dentro, que todas as químicas que o cérebro manda o organismo produzir, são químicas maravilhosas, endorfinas e etc e tal, né? Aqueles hormônios todos que fazem a gente se sentir bem e fazem a gente ficar, remoçar realmente. A beleza acaba sendo algo que a pessoa olha e, nossa, meu Deus, você é tão simpática, tão bela. É isso transparece, né? Isso transparece na nossa fisionomia, na nossa aparência. Por mais que na idade a gente esteja velho, entre aspas, a gente acaba não deixando transparecer isso, né, João? E quando você está radiante porque fez um trabalho legal, que você conseguiu realizar, ou então não, olha só, eu consegui me dominar em determinado aspecto, consegui domar a mim mesmo, nossa, que alegria. Como a gente pode ficar feio se a gente está alegre? Ao contrário, quando a gente está triste, quando nós estamos tristes, aí a gente fica feio. Não tem jeito. Aquela pessoa que acorda de manhã de mau humor, nossa, pode ser a pessoa mais bela, mas ela vai ficar feia, né? Sim. A gente, quando está chateado, quando está reclamando de tudo, né? Quando a gente se irrita com as pessoas, a gente fica feio. Ao contrário, quando a gente começa a perceber a grandeza de um perdão, de uma gratidão, olha, é tão bom você agradecer. Já viram a lua que fez esses dias, né? Na segunda-feira passada, a lua estava lindíssima, a lua, na segunda-feira. Então, é olhar a natureza, um pôr do sol. Aqui no Rio de Janeiro, tem muita gente que tem o hábito de ir, por exemplo, para Ipanema, lá no Arpoador, nas pedras do Arpoador, para ver o pôr do sol. É um espetáculo belíssimo. Então vamos fazer isso, vamos olhar mais as flores, vamos olhar o mar, vamos olhar o céu estrelado, a lua. A natureza, ela, pelo menos para mim, né? Tô olhando para o céu, é como se me acalmasse de alguma forma. Eu me sinto bem olhando para o céu. Pelo menos a sensação que eu tenho é de paz, de tranquilidade, de tipo assim, vai passar. O que está acontecendo de ruim vai passar. Então eu acho que ajuda muito a gente estar em contato com a natureza.
É isso aí. E em contato com essa natureza maravilhosa que é a Rádio Rio de Janeiro, é uma natureza diferente, né? Nos proporciona tanta coisa boa. Nós nos despedimos essa noite e convocando vocês para próximo programa Luz na Penumbra, o estudo de obras póstumas, aqui juntinhos pela Rádio Rio de Janeiro. Até lá. Até lá, boa noite. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigos ouvintes, nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, através do qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe. E, como toda semana, nós temos aqui a presença muito querida do Antônio de Pádua, que vai nos ajudar a refletir, a pensar e a estudar sobre esses itens que compõem o capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, e que é um capítulo que merece, né? O tema merece um capítulo à parte. Por quê? Porque na realidade a gente percebe desde o início do capítulo que existe uma diferença fundamental entre o mandamento maior de amar o vosso próximo e, no caso dos pais, estarem numa categoria diferenciada, né? Não só devemos amá-los, como nós devemos honrá-los. Então, para refletir sobre isso, temos aqui o nosso estimado Antônio de Pádua e nos dando um suporte técnico, o nosso querido Pablo. Então, Antônio vai falar sobre o item 8 e subsequentes, que tratam do tema parentesco corporal e parentesco espiritual, que Kardec introduziu no item que nós estudamos da última vez. Né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos. E aqui ele vai falar explicitamente sobre essa diferença, né? Essa dicotomia de parentesco corporal e parentesco espiritual. Olá, Antônio. Olá, Marta. Meus ouvintes queridos, vejamos bem. Realmente nós estamos tratando aqui desde o começo deste capítulo dessa história da honra que o legislador mosaico, depois de Jesus, nos pediram que prestássemos aos nossos pais. Mas parece ter uma incoerência que Jesus depois, referindo-se a Maria e seus irmãos, que dissesse que na realidade seus irmãos e mães seriam aqueles que fazem a vontade do Pai. Mas eu vejo por um outro lado, eu não vejo como Jesus tivesse diminuído aí a importância de Maria ou dos irmãos dele em relação às outras pessoas. Ao contrário, eu acho que ele ascendeu a importância das demais pessoas ao nível em que estava a mãe dele, os irmãos dele. Então, aquelas pessoas que são, em geral, como eu digo, que merecem nosso amor padrão, elas receberam a ascensão por parte de Jesus ao nível daqueles por quem a gente tem um afeto maior, que são nossos irmãos consanguíneos, e aqueles a quem nós honramos, que no caso era Maria. Ele disse, aqueles que fazem a vontade de meu Pai são meus irmãos e são minha mãe, ou seja, aqueles que fizerem a vontade do Pai vão receber de Jesus o carinho especial, aquele amor que a gente dá só por quem tem afeto, e até a honra, como daria para a sua própria mãe. Então ele está propondo um tratamento melhor para aqueles que são o povão, digamos assim. Povão, desde que o povão cumpra a vontade do Pai. Porque, aliás, ele disse que era o único mandamento.
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Os outros mandamentos, vamos dizer assim, são complementares. O principal é este que ele disse. Então, quem cumpre este mandamento já está automaticamente cumprindo todos os outros. Então, realmente merece, por parte dele, um carinho especial que ele dedica aos irmãos consanguíneos e à mãe consanguínea. Então, esse texto de hoje aqui, parentesco corporal e espiritual, nos mostra mais ou menos como funciona isso, porque nós temos realmente essas duas parentelas. No caso de Jesus, ele tinha Maria e os irmãos aqui consanguíneos, mas ele tem a parentela dele espiritual, que são, quem são essas pessoas da parentela espiritual de Jesus? Aqueles que fazem a vontade do Pai, aqueles que cumprem a lei, aqueles que obedecem os trâmites universais e naturais e morais. Esses são a parentela do Cristo. Não significa que você abandona a sua parentela corporal, mas você tem a sua parentela espiritual. Se você puder juntar as duas num grupo só, que isso vai acontecer num futuro, infelizmente para nós ainda, por nossa própria culpa, está longínquo, mas é por culpa nossa, que não estamos percebendo ainda essa história. Nós temos capacidade de acelerar esse processo, mas infelizmente ainda não estamos fazendo como deveríamos fazer. Mas o futuro é este. Essa parentela corporal e espiritual vai ser a mesma. Hoje ainda está em termos de ajustes. Está sofrendo ajustes para a gente poder lidar. Então, a fase da parentela corporal é de aprendizado para nos tornarmos parentes espirituais. Quando estivermos na espiritualidade, vamos reconhecer aqueles que aqui na corporalidade, se é que existe essa palavra, nós começamos a ter um gosto, um prazer de convivência maior e fomos nos transformando em parentes espirituais. Essa é a diferença que Jesus estava nos mostrando assim, muito rapidamente, quando aquela história de quem são minha mãe e meus irmãos. A Kardec diz aqui para nós: os laços de sangue não determinam forçosamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito do seu filho. Ele só lhe fornece um invólucro corporal, mas deve ajudá-lo a desenvolver-se intelectual e moralmente para que possa progredir. Então, nosso pai, ele tem essa incumbência de nos orientar moral e intelectualmente para que nós façamos bom uso do nosso corpo material para conseguir obter os resultados dessa moralidade e intelectualidade. É uma coisa temporária. Isso vai ser importantíssimo para o futuro, para a parte que é eterna, que é a espiritual. Mas cada vez que a gente encarna, tem um par de pai e mãe, eles são responsáveis por nos tratar dessa incumbência, né, nos ensinando tudo. Aí na outra encarnação são outros pais, outras mães e tal, mas aqueles que estão neste papel cumprem isso, assim como nós cumprimos também em relação aos nossos filhos. Os espíritos que encarnam na mesma família, principalmente com parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos que se simpatizam, unidos por relações anteriores, que se traduzem pela afeição que nutrem reciprocamente na vida terrestre. Então, são espíritos que já têm uma vivência, uma convivência, já foram viajores da mesma época, então se tornaram afins e vão reencarnando juntos, de forma, até usando a afeição que nutrem uns pelos outros, evoluírem mais rapidamente. No entanto, também pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra para lhe servir de prova. Ou seja, claro que eventualmente não vem só espíritos afins reencarnar conosco dentro da nossa parentela corporal. Vem aqueles que não são afins, mas justamente por quê? Para que venham se tornar afins no futuro. Porque o que é afim hoje não começou a primeira vez que a gente encontrou um amigo, né? Meu amigo de infância, como se diz, né? Então você vai adquirindo a convivência com ele, aprendendo, aturando certas coisas, ensinando outras coisas, aprendendo, aí você vai criando. Então, depois de várias encarnações, é um amigo seu. Agora, sempre vão aparecer novos que ainda não são amigos,
com a finalidade de se tornarem amigos no futuro. Os verdadeiros laços de família não são, por conseguinte, os fixados pela consanguinidade, mas os firmados pela simpatia, pela comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Eles podem atrair-se, procurar-se, sentirem prazer em estar juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como se observa diariamente. Problema moral que só o Espiritismo pode resolver com a pluralidade das existências, que é muito bem tratado no capítulo 4 deste próprio livro, no item 13. Um exemplo claro de alguém que convive conosco dentro da família e que não é nosso parente, e está ali justamente talvez por questões do passado, sejam antagônicas ou não, sejam simpáticas ou não, o nosso companheiro de luta, ou seja, o marido e a mulher. Que marido e mulher não são parentes, vamos combinar, senão vira incesto. Na verdade, marido e mulher não são parentes. Eles se unem por afinidade. Não é verdade? Então, parentes são irmãos, pai, mãe, tios, né? Primos, né? Bom, parentes. Mas marido e mulher não são parentes. Na verdade, eles se conhecem já numa fase, geralmente, mais avançada da idade, a juventude, a jovem madureza, alguma coisa assim, muito até como criança, mas é caso raro. E descobrem afinidade de lembranças do passado, possivelmente, aí vão criar uma família. Então, os dois criadores da família não são parentes. Parentes vão ser os resultantes dessa união. E aí a motivação do casamento é algo que já indica o que vai sair dali. Se realmente vai haver uma, digamos assim, um resultado positivo naquilo que é a proposta de Deus para uma família ou não. Porque na maior parte, né, dos casos aqui na Terra, a motivação ainda é puramente física. Sem dúvida. Então... Mas aí é que está. O primeiro atrativo para nós realmente é a parte física. Sempre foi. O instinto, até o instinto. Claro. Até nos animais acontece isso. Mas nós já somos mais evoluídos que os animais. Então, depois de várias vezes nos atraindo fisicamente, nesta vida atual, a gente sente por aquela pessoa atração física, mas já vem uma atração alguma também, coisa além, né? Afetiva, vem porque já teve envolvimentos antes. Você diz, mas não acontece ser uma primeira vez? Pode ser que a primeira vez está sendo aquela pessoa. Só atração física, ou talvez por coincidências de pensamentos, mesmo que não tenham convivido antes. Isso. Mas nessa altura do campeonato aqui no ano 2019, é muito possível que a gente... É muito difícil ter alguém novo aqui que a gente não conhece que tenha que conviver com a gente, né? E se tiver, é muito fácil encontrar alguém que pense igual a gente. E se o atrativo físico for bom, a gente vale a pena tentar. Então vale a pena tentar. O que não impede de muitas vezes a atração intelectual, moral, afetiva ser maior que a física. Senão, coitado de quem é feio, né, Marta? Não encontrava ninguém. Verdade. Então há outros atrativos que fazem as pessoas se unirem, que não é só a aparência física, nem só o desejo sensual, nada disso. Há outros atrativos, não é? E por quê? Porque nós temos essa convivência, é aquele embrião da parentela espiritual, que eventualmente está encarnada na mesma época, no mesmo lugar. Então dá prosseguimento a isso. Isso é que é a beleza que só é mostrada pela reencarnação. Verdade. Só o estudo da reencarnação é que pode mostrar esta beleza. Não é uma coisa aleatória, uma coisa no susto, o que acontece porque acontece. Não tem beleza. A reencarnação, o processo reencarnatório, nos mostra a beleza desses reencontros. Há, portanto, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, fortificam-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos por intermédio das diversas migrações da alma. As outras, frágeis como a própria matéria, com o passar do tempo se extinguem,
E muitas vezes se dissolvem moralmente desde a vida atual. Pode acontecer. E a gente vê isso o tempo todo, por isso que a maioria das pessoas se separam tanto atualmente. Exatamente. Porque elas já vão percebendo que não tem nada a ver, né? As pessoas se enganam, né? Elas não é que fazem de propósito enganar o outro, não. mas a pessoa se engana, elas pensa uma coisa, não tentando, é. Né? Atração física, atração carnal, chama atenção, resolve investir naquele relacionamento achando que vai ser duradouro. Aí se descobrem que são antagônicos, preferem se separar. Às vezes seria melhor insistir, porque às vezes aquele antagonismo é para ser dissolvido pela união. Depende. Sim, mas há casos Depende do estrago que vai fazer ao longo dessa tentativa. Sim, mas há casos em que o antagonismo é tal que não vale a pena insistir. Vamos tentar outra vez mais tarde. Claro. Quando tivermos outra capacidade de praticar a caridade moral, como diz a irmã Rosária, né? Nos aturarmos uns aos outros. Mas se der para continuar, tem que se fazer todos os esforços para tocar aquilo até onde der. Se chegar um ponto se que não for dá, plausível, né? Se chegar um ponto que não dá, tudo bem. O que vale para nós são os esforços que nós fazemos para dominar nossas más inclinações. Claro. Que significa dominar nossos defeitos, nossas dificuldades de compreender o outro, de aceitar certas coisas. Então, nós temos muita dificuldade com isso. Mas o esforço que a gente faz é importante. Desde que não prejudique os filhos, né? Não, é um pacote completo. Porque às vezes, Tony, a gente há de convir que existem certos relacionamentos que eles são tão antagônicos, né? São tão antagônicos, o que se há de fazer? A pessoa pensava que não ia ser assim, mas foi. E aí eles começam a fazer um estrago moral em termos da prole. Né? Aquele relacionamento conturbado começa a prejudicar a prole. Sim, eu não tô preferível... eu não estou aqui pregando que... Não, eu sei, você não está defendendo... eu estou dizendo apenas que cada caso é um caso. Lógico. É claro que se as pessoas vão se casar porque descobriram alguma afinidade em princípio, né? E jovem geralmente é precipitado. Acha que aquilo já é a coisa ideal. E com o tempo descobre que não é. Eu digo sempre, as pessoas hoje casam-se muito mais por amor do que no passado. Porque elas têm liberdade de casar com quem quiser. Então vai casar porque está afim. Agora, depois descobre muitas coisas que não estão afim. Aí vem as decorrências. Ora, se são só os dois, é um caso a tratar. Se tem filhos, já é um outro caso a tratar. Porque, de repente, a separação vai causar menos problema para os filhos do que permanecer juntos. Claro. E vice-versa. Às vezes, permanecer juntos vai ser melhor para a criança. E o casal é que tem que arrumar um jeito de acertar, que é o ideal, para não prejudicar a criança. Então, cada caso é um caso. Nós temos liberdade para decidir, temos nosso livre-arbítrio. Mas que é um trabalho dentro da parentela corporal que está sendo feito com o objetivo de criar a parentela espiritual. Sim. O antagonismo, a rivalidade, a incompreensão faz parte, porque é disso que nós temos que nos livrar. Sim. Isso vamos nos livrar se estiver convivendo na situação. Claro. Se eu nunca tiver ninguém antagônico, eu vou ser sempre um bonzinho, que o mundo vai ser uma maravilha para mim, e eu posso não ser. Eu simplesmente nunca fui testado. Claro. Então aqui na Terra pode ser uma encarnação, tudo são flores. Pode ser que outra seja mais complicada, que você adiou a solução do problema. Agora tem que vir enfrentar a fera aí, porque você já aprontou muito com ela, vai ter que enfrentar. Mas não, agora já tentou outras vezes, vai tentar mais uma vez. E aí cada caso é um caso, isso não tem prazo determinado, nem número de encarnação determinada. Claro. Então, essa é a beleza que eu estou dizendo que a encarnação nos mostra. Porque a chance de nós criarmos uma parentela eterna, baseada simplesmente no amor, na caridade, na compreensão, né, na tolerância, mas foi feita na luta aqui, no complicado. O do complicado gerou uma coisa boa. Não tem como ser diferente. Não há como você, na parentela corporal, ser tudo perfeito, Marta, porque cada um tem um gosto diferente. O pai, a mãe, os filhos, todos têm gostos, manias, histórias diferentes. É complicado de dar tudo certinho para todo mundo ao mesmo tempo. Sim. É difícil. Pode acontecer, eu acho que acontece, mas acho difícil. Então é daí que nós temos que aprender a nos aturar uns aos outros.
Foi isso que Jesus desejou que compreendêssemos, dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, isto é, a minha família pelos laços do Espírito, porquanto todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, para nós sermos realmente parentes, mães, pais, irmãos e irmãs, uns dos outros, na vida espiritual, só vai ser quando nós fizermos a vontade do Pai que está no céu. Então, quando nós estivermos fazendo a vontade do Pai que está no céu, todos os habitantes do planeta vão ser minha mãe, meu pai, minha irmã e meu irmão. Todos, como dizia John Lennon, claro. O mundo será um só. Isso. Não é? Naquela canção Imagine. O mundo, nesse futuro, vai ser um só. Vai ser uma irmandade entre todos, que diz o John Lennon. Todos serão irmãos. A fraternidade é que aquele terceiro item do lema da Revolução Francesa vai imperar. Que por enquanto hoje só estamos buscando liberdade e igualdade. Igualdade. Hoje o mundo quer isso. Igualdade e liberdade. Igualdade para ser igual a todo mundo e liberdade para fazer o que quer. Nós não estamos pensando na fraternidade ainda. Mas um dia vamos pensar. E a fraternidade vai vir disso. Todos vão ser irmãos. E vão como? Quebrando nossas diferenças aqui no dia a dia. E aí complicado, não duro, vai mas mais existir, né, como a gente vê agora, né, Antônio, que é uma coisa assim, que para nós espíritas, né, que já temos essa ideia de diferença entre parentela corporal e espiritual, ainda para nós ainda é muito chocante, né, aquela diferença que as pessoas falam, não, peraí, mas você há de convir que eu estou fazendo isso porque é meu filho, é a minha irmã, né? É a minha, bom, não é a esposa, mas a esposa passou a ser a família, né? E quando nós sabemos que nós não temos que fazer diferença do nosso filho para o filho do outro, do próximo, né? Nós temos que ver com a mesma deferência, a mesma preocupação e o mesmo carinho o filho do próximo também, né? Então essa verdadeira igualdade, né, e fraternidade é o que nós tanto ansiamos, né? Mas isso é um processo de aprendizado, Marta. Isso não vai ser em uma encarnação que vai ser resolvido. Então, milhares e milhares de encarnações para que um dia uma mãe chore pelo filho da outra. Exatamente. Com a mesma intensidade choraria pelo seu. Isso. Com a mesma dor, com o mesmo carinho. Vai ser assim, gente. Não se preocupe que nós vamos chorar pelos filhos dos outros da mesma maneira que choramos pelos nossos. Sim. Que vamos ser todos irmãos. E vamos nos vangloriar, não vamos ficar satisfeitos com o sucesso do filho do outro, como ficamos com o nosso. Isso vai ser no futuro, tudo bem. Hoje não estamos assim, mas já temos consciência de que é para lá que nós estamos indo. Sem dúvida. A hostilidade de seus irmãos é claramente expressa pela narração de Marcos, pois que eles, como afirma o evangelista, pretendiam apoderar-se de Jesus sob pretexto que ele havia perdido o espírito. Aquilo que você já explicou no outro programa, né? Ao ser avisado da chegada da sua família e conhecendo o sentimento deles a seu respeito, era natural que ele dissesse, referindo-se aos seus discípulos sob o ponto de vista espiritual: eis os meus verdadeiros irmãos. Sua mãe encontrava-se com eles e Jesus generaliza o seu ensinamento, o que não significa de maneira alguma que ele tenha pretendido dizer que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito e que por ela só sentia indiferença. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. Ou seja, o ensino que Jesus propõe, Marta, é muito elevado. É verdade. Para a nossa capacidade de entendimento. Mas à medida que nós vamos estudando, nós vamos percebendo isso e entendendo realmente o que ele quis dizer. Nós não podemos levar as coisas ao pé da letra. Temos que entender pelo raciocínio, pelo que Jesus vinha fazendo o tempo todo, não se contradizendo. Então, o que ele vinha fazendo demonstra o que Kardec está aqui. Não tinha a menor intenção de menosprezar a mãe nem os irmãos. Ele queria prestigiar os discípulos. Então, elevou-os à categoria de mãe, pai e irmãos. Isso que é o lógico. Se você pegar essa passagem e ler, vai ficar com dúvidas. Mas se você for ler o Evangelho todo, tudo que Jesus pregava e vinha fazendo, aí você vai entender o sentido
melhor, que é como Kardec está aqui nos explicando. Sem dúvida, Antônio. Eu acho que é uma lição assim maravilhosa que a doutrina nos oferece, né? Porque só através dessa nova concepção, desse novo paradigma, né, de verdadeira família, ou seja, todos são os teus familiares, à medida de que no futuro a verdadeira família será a espiritual, ou seja, pelas afinidades, né? É só através desse sentido, desse novo paradigma, é que a gente poderá aspirar a um mundo de paz, né? Do contrário, vão continuar perpetuando as rivalidades, as diferenças, né? Não, porque é o meu filho, é porque o meu amigo, é o meu parente, e isso só leva a gente a contendas e rivalidades, né? Então, que possamos passar a ver o nosso próximo como o nosso irmão, que em breve vai fazer parte da nossa família verdadeira e espiritual. Não é mesmo, Antônio? Sem dúvida. Então, vamos ficando hoje por aqui, desejando a todos paz e serenidade. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.